A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Robson Santos. Mais um prazer, mais uma vez, é um prazer, uma alegria estar com todos os nossos queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ser na vida de todos. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa lição. Ou seja, vamos dar continuidade à revista Fundamento Bíblico, as cartas do apóstolo Paulo, o ensinamento para a igreja atual. E hoje nós vamos falar da lição de número 3, que vem nos falar sobre a segunda carta aos Coríntios, que tem por tema o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Vamos dar início. Você que tem a revista, você que não tem a revista, você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela vai falar conosco agora. Vamos lá então, iniciando a nossa aula de número 3. O propósito de Deus em meio ao sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 4, do 16 ao 17. A palavra do Senhor Jesus, ela vem nos falar desta forma, vem nos falar desta maneira. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oremos a Deus. Glorioso Deus, eterno e bendito Pai da misericórdia, venha falar conosco neste momento, Senhor, que nós aqui acabamos de ler a Tua santa palavra. Que através deste ensinamento, o Senhor venha, ó Pai, se revelar a nós, meu Deus, e que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas, ó Pai, sobre a nossa vida. É o que eu venho te pedir agora, meu Deus. Fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos lá então, dando aí continuidade. Nós lemos esse texto áureo, a qual vem falar conosco, meus irmãos, que por mais que estejamos a passar por tribulações, dificuldades, sofrimentos, no presente momento que nós estamos vivendo, jamais nós podemos desfalecer. Jamais nós podemos, meus irmãos, tomar um outro rumo, a não ser Cristo, o nosso Senhor, que há de nos galardoar, que há de nos dar a vitória por tudo aquilo que nós fazemos em prol do seu reino na face dessa terra, e sabendo nós, tendo a esperança que depois dessa terra há um lugar muito melhor, a glória que é muito excelente para todos aqueles que forem fiéis à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você para nós aqui já fazermos a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe que se encontra neste momento lá no livro de 2 Coríntios. Você que tem aí a sua Bíblia Sagrada, pega aí na sua mão neste momento a sua Bíblia Sagrada e abre lá em 2 Coríntios, lá no capítulo de número 4 e o versículo de número 7 até o 11, onde a palavra de Deus ela vem nos falar dessa forma. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Um texto, meus irmãos, muito forte, que nós até mesmo nos emocionamos de ler aqui esse texto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteve na face dessa terra, morreu por nós lá naquela cruz do Calvário, nos deixando exemplos diversos, como por exemplo as tribulações que ele passara. Nem por isso ele desanimou, nem por isso ele se abateu, ele abaixou a sua cabeça e deixou de lutar. Muito pelo contrário, nos deu exemplo de determinação, de convicção de vitória. E que assim, meus irmãos, nós possamos aprender com o nosso Senhor e levantar as nossas cabeças para as tribulações, as dificuldades. Não importa o que estejamos a passar, não vamos, meus irmãos, desfalecer. Nós podemos, meus irmãos, estar atribulados, como a palavra de Deus ela disse, podemos ser perseguidos, mas não vamos estar também destruídos, não vamos nos entregar à destruição, não vamos estar angustiados, perplexos, desanimados a tal ponto de entregar os pontos, porque o nosso Senhor Jesus é aquele que nos fortalece e nos dá vitória sempre. Que nós possamos seguir na nossa caminhada. Vamos dar continuidade à nossa revista. Vamos para a introdução ao comentário. Vamos para a lição aplicada, né? Esta segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios está cheia de profundas emoções e também de sentimentos, né? Em meio às dificuldades e aos sofrimentos, o apóstolo Paulo ele descobriu que a sua força vinha de Deus. Como está escrito lá em 2 Coríntios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Aqui palavras do apóstolo Paulo. Em meio às suas dificuldades, em meio aos seus sofrimentos, meus irmãos, ele descobriu que ele era muito mais forte do que ele pensava, porque a sua força física, até mesmo a sua força espiritual, não vinha dele, não provinha somente dele, mas sim estava vindo e sendo entregue por Deus, se manifestando na vida dele, pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Concernentemente também assim, é na minha vida, é na sua vida. A nossa força, nós que somos servos de Deus, a nossa força não vem de nós, mas sim vem de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos dá a nossa vitória. Continuando, agora sim a introdução ao comentário, algumas informações sobre esta carta, como por exemplo, ela foi escrita em 57 depois de Cristo, é claro, pelo apóstolo Paulo, quando ele ali estava em Filipos ainda. Aproximadamente um ano após ele ter escrito a primeira carta. Ele escreve a primeira carta e depois de um ano, aproximadamente, né, deixando claro aqui, ele escreve então a segunda carta aos Coríntios. Paulo ele esteve ali em Corinto para uma breve visita, porém essa visita ela não pareceu ali ser proveitosa, irmãos, na ocasião. Porque o próprio apóstolo se refere com tristeza a esta passagem dele ali por Corinto, nesse presente momento. Ele não foi ali bem recebido. Nós vamos mais à frente já saber o motivo disso, né? O apóstolo ainda relatou em 2 Coríntios 12:14
que ele pretenderia ali então voltar uma terceira vez a Corinto. Ele escreve lá em 2 Coríntios 12:14: eis aqui estou pronto para pela terceira vez, olha só, pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Como nós havíamos dito, Paulo, ele tinha ali enfrentado, meus irmãos, dificuldades. Nós vamos falar sobre essas dificuldades, mas ele enfrentou ali certa dificuldade, certa perseguição, né, ali em Corinto. E então ele vem falando aqui com os seus filhos na fé, que ele pretenderia voltar, né, pela terceira vez, e que eram para eles ficarem tranquilos, despreocupados. Ele não seria ali pesado, ele não estaria buscando aquilo que era deles, mas sim eles, né? Ou seja, o interesse de Paulo ali era eles, era o discipulado na vida daqueles cristãos que ali estavam naquele momento. Existem também relatos que após esta visita, Paulo ele escreve uma carta que ficou conhecida como Carta Severa. E quem foi o mensageiro desta carta, pela vez, foi ele mesmo, foi Tito. Tito, ele foi o mensageiro dessa carta, que voltando com boas notícias, então, fez com que Paulo, ele começasse ali já então, a redigir, meus irmãos, essa segunda carta aos Coríntios. Nós não temos, né, aos Coríntios, nós não temos assim informações concretas, né, sobre esta carta severa. Há relatos até que essa carta ela até mesmo se extraviou, coisa assim parecida. Continuando, né, agora sim aqui na nossa, vamos para os tópicos, né, aqui desta carta. Nesta carta, Paulo ele demonstra gratidão aos irmãos, né, escrevendo sobre o ministério da reconciliação. Paulo também ele escreve, meus irmãos, sobre o consolo de Deus em meio ali ao sofrimento. Paulo também, é bom frisar aqui, que Paulo ele faz ali uma defesa do seu ministério, uma defesa do seu apostolado contra falsos profetas que ali estavam, meus irmãos. Claro também, Paulo ele deixa outras orientações para a igreja do Senhor ali em Corinto. Esses falsos profetas foi aí um dos motivos do sofrimento, da perseguição que veio para Paulo ali em Corinto. Os principais temas abordados nesta carta, então, nós não vamos ler aqui, mas você vai fazer posteriormente uma leitura desta carta com bastante calma, e não vai simplesmente ler, mas vai deixar que o Senhor ele venha falar ao seu coração, né? Você vai meditar. Nesta carta existem alguns temas abordados. Ela é dividida por alguns temas, como sendo aí o primeiro, a gratidão e a consolação de Deus, né? Paulo ali ele fala sobre gratidão, e ao mesmo tempo também Paulo ele vem falar sobre a mão de Deus, a consolação do Senhor sobre os seus filhos, né? Paulo ele fala em um segundo momento também, a segunda parte dessa carta, sobre ali o ministério da reconciliação, né? Inclusive neste ministério aí nós, meus irmãos, temos um papel fundamental, né? Que somos os embaixadores de Cristo, a levar a mensagem do Senhor para que então haja o arrependimento e salvação de almas.
Paulo também vem falar nessa carta sobre as ofertas feitas aos pobres da igreja de Jerusalém. É um fato muito assim importante também, né? As ofertas feitas aos pobres da igreja de Jerusalém, evidenciando aqui, meus irmãos, um trabalho verdadeiro da igreja e que deve também ser feito e realizado, é claro, de uma forma correta nos dias de hoje e para todo sempre, né? Até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também ele vem trazer aqui nesse tema a defesa, né, do seu apostolado. Como nós havíamos dito, Paulo ele estava sendo ali perseguido, Paulo estava sendo questionado, então ele vem também defender o seu chamado, o seu apostolado. Paulo também traz um alerta forte sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, irmãos, que estavam ali se introduzindo na igreja de Corinto e disseminando ali, meus irmãos, ensinamentos errôneos, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho. Também Paulo, ele fala em outra parte sobre o sofrimento e os últimos avisos aos coríntios, não é? Numa segunda parte aqui da nossa revista, o tópico de número 2, nós vamos falar sobre os problemas, né? Toda igreja ela tem problema. Corinto não era diferente. E por um outro lado da moeda, né, ela era uma igreja muito problemática. Assim como existem nos dias de hoje igrejas que também são muito problemáticas. Então nós vamos falar aqui sobre alguns problemas encontrados na igreja de Corinto. Como a fraqueza espiritual estava ali sobre aquele povo, eles estavam vivendo, né, uma grande parte dos irmãos estavam vivendo ali uma fraqueza espiritual muito grande, meus irmãos. Nós devemos estar sempre atentos, vigilantes, para que nós também não venhamos a cair na fraqueza espiritual e deixar que ela venha tomar conta da nossa vida. Porque nós não estamos fortes todos os dias, meus irmãos. Vai ter um dia que nós vamos estar propícios a cometer algo que vai desagradar a Deus, o inimigo não vai cansar de armar emboscadas, armadilhas, e que nós venhamos superar tudo isso. Paulo também ele vem falar sobre as perseguições, né? Era um problema ali naquela igreja, a questão da perseguição, né? Perseguições que estavam vindo ali sobre os líderes, inclusive sobre a vida dele. Uma perseguição ferrenha, uma perseguição dura, né? Como nós falamos aqui de uma forma breve, o apóstolo Paulo ele estava ali, meus irmãos, sendo perseguido. Ele estava ali passando por um momento de grande dificuldade, né? Os falsos profetas, eles estavam vindo contra a vida de Paulo e também dos líderes, e também ali tentando disseminar as suas heresias, os seus ensinamentos falsos, né? Disseminar ali o judaísmo, meus irmãos, né? Obrigar aqueles irmãos ali da igreja a seguir as crenças judaicas de qualquer maneira. Também nós vemos que ali Paulo ele evidencia um outro ponto, que foram as angústias, né, que os irmãos estavam ali enfrentando por servirem ao Senhor Jesus. Porque eles estavam ali, de uma certa forma, eles estavam sendo ali oprimidos, meus irmãos, por servir ao Senhor Jesus, né? Perseguição, opressão estava ali acontecendo na vida daqueles irmãos. E não é diferente também no dia de hoje. Em muitos lugares hoje, meus irmãos, a perseguição ela é ferrenha. O homem de Deus, a mulher de Deus que preza por fazer a vontade de Deus, este homem, meus irmãos, essa mulher, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta perseguições, ele enfrenta barreiras terríveis, por muitas das vezes por parte de alguém que está dentro da igreja e até mesmo se diz seu irmão. Nós devemos estar preparados e prontos, porque conosco não é diferente também não.
Vai chegar um momento que nós vamos passar por grande perseguição, vamos passar, meus irmãos, por grandes dificuldades por servir ao Senhor Jesus. Até mesmo nós vemos um reflexo dessa questão, por exemplo, na vida de uma pessoa que ela é cristã e é somente ela cristã na sua casa, na sua família. A primeira perseguição que ela enfrenta é dentro da sua própria casa, ali no presente momento. Naquele momento também, meus irmãos, dessa carta, Paulo ele vem falar sobre os falsificadores da palavra de Deus. 2 Coríntios está escrito: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então esse aí era um outro problema, que estava acontecendo. Os falsificadores, os deturpadores da palavra de Deus. Vamos lá? Alguns falsos apóstolos que eram contra a autoridade e o apostolado de Paulo, eles estavam então se infiltrando na igreja e impondo aos irmãos a seguirem costumes e tradições judaicas. Olha só, eles se infiltravam e eles impunham que os irmãos da igreja, os cristãos agora, eles viessem, meus irmãos, a viver os costumes e as tradições judaicas, o religiosismo judaico. Isso estava sendo ali uma imposição. E era um problema a ser tratado pelo apóstolo Paulo, um problema a ser combatido pelo apóstolo Paulo e os líderes ali do momento. O tópico de número 3 vem falar conosco sobre as orientações e conselhos do apóstolo Paulo para a igreja, então, de Corinto. Olha só, Paulo, ele enfrentou os falsos apóstolos, ordenou as atitudes carnais, as atitudes carnais dos irmãos e também as contendas, calúnias e deslealdades, Eu quero aqui corrigir aqui essa palavra que saiu errada, Aqui Paulo, ele enfrenta os falsos apóstolos e condena, não é ordena, condena as atitudes carnais dos irmãos e também as contendas,